Olá, bem-vindos a todos aqueles que nos estão a ver a partir de agora ao vivo, em direto e a cores. A cores, vejam só. Aqui desde a sede em Lisboa, na Pontinha, todos nós aqui com uma grande alegria vos recebemos em nome de Jesus. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus, amém? Glória a Deus. Quero dar um grande abraço ao João Alexandre nos Estados Unidos, à Alina em Madrid, Deus te bendiga, mucho. E o João Alexandre está nos Estados Unidos, mas ele fala mais espanhol também, portanto, Deus te bendiga mucho a ti, Erika e família e sua igreja, em nome de Jesus. We praise God for all of you in India that are watching us and are also following the message and the service. God bless you, God bless India, in Jesus' mighty name. Nós também abençoamos todas as igrejas de Moçambique que nos estão a acompanhar. Que Deus vos abençoe rica e poderosamente. Um grande beijinho à pastora Ana Coelho do Brasil. Um grande abraço ao pastor Vítor de Inglaterra. Um grande abraço e um beijinho a todos aqueles que nos estão a seguir e aqueles que hoje faltam aqui. Quem sabe você está aí a ver-nos. Que Deus vos abençoe também, rica e poderosamente. Fazem-nos muita falta aqui. Sabe porquê? Porque ainda há algumas cadeiras vazias e isso incomoda. Eu não gosto de cadeiras vazias, eu gosto de cadeiras preenchidas consigo. A próxima, nada de ficar em pijama em casa, aqui na igreja. Amém? É boa ideia? Parece-vos bem? Folheto está disponível na quarta-feira, veja só, fomos abençoados com mais 1200 folhetos. Toda a honra e toda a glória para Jesus. Amém? Então Liliana, vai cortá-los e a Aida provavelmente vai dobrá-los para nós fazermos uma grande campanha de evangelização aqui ao redor, porque toda a gente tem que saber que aqui nesta rua, na rua de Santo Eloy, número 53A, na Pontinha, tem Jesus Cristo e uma igreja viva que prega a verdade e que tem um povo que ama e que são luz do mundo, sal deste planeta, que são um farol no meio da escuridão, em nome de Jesus. Amém? Quero também dizer a vocês que o livro já está disponível aqui na nossa livraria, que se alguém ainda não conseguiu adquirir, pode adquirir aqui connosco. O livro custa 13,15€, está disponível para si. Está também em todos os Pingo Doce, se não esgotou. Eu penso que já houve uma segunda remessa a ser enviada. Nas livrarias Bertrand também já está disponível. Afinal de contas, tenho que fazer publicidade ao meu emprego, não é? Está disponível e também nas Bilhosa e em mais algumas. Então, se você quiser, adquira, leia, fala de nós, mas acima de tudo fala de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. O nome é Aleluia. Ou queres que eu diga o teu nome? O nome desta senhora é Piedade de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos abrir as nossas Bíblias em Provérbios, capítulo 3. Quero também anunciar a vocês que nós ontem abrimos mais um grupo familiar em Fontanelas, ali ao pé de São João das Lampas. Não é lâmpadas. Aquela zona não tem lâmpadas. A única zona que tem luz é a casa do Zé Manel. É verdade, lá, luz e vida. Jesus está lá. É capaz de lá ver mais algumas, não é? É capaz de lá ver mais algumas. São João, ao pé de São João das Lampas, Fontanelas, e no Cerrado de São Bento, número 8, no anexo. Já sei a morada de cor e tudo. Tem uma zona muito bonita, verdejante à volta. É lá a Praia da Aguda. Alguns devem estar a pensar, a minha vontade de ir à praia é que é aguda, pastor. Estou desejoso. Tem lá a Praia da Aguda mesmo ao pé. Você pode ir ao grupo familiar e dar um mergulho. A seguir. Foi uma bênção. Tivemos um bom momento de partilha e de convívio. Foi muito bom. Nós perdemos a conta à hora, mas graças a Deus esteve ali connosco. Pelo meio, a cadelinha, a Lola, fugiu.
É verdade. Portanto, veja só, grupo familiar e caça ao tesouro. Andaram à procura da cadelinha. Mas olha, digo-vos uma coisa. O propósito e o desejo de grupos familiares aqui desta casa é partilha. E digo-vos, foi tão bom partilhar. É isso que eu pretendo. Nós temos mais grupos familiares. Temos um na Meixoeira, no Alto Lumiar, em casa da nossa irmã Alda e irmã Aida. E temos outro no Montijo, em casa da irmã Helena, que não está cá, está em Braga, mas em breve estará outra vez aqui de volta no nosso meio. E é liderado pelo Álvaro e pela Tânia, e eles são uma bênção. E sei que o grupo também está a crescer, e glória a Deus por isso. E não vamos ficar por aqui, vamos abrir mais grupos familiares. Eu creio nisso, eu sei que Deus está a tocar nos corações e a seu tempo tudo se vai compor para que assim seja, no nome de Jesus. Posso ouvir amém? Glória a Deus. Provérbios 3. Provérbios 3. Diz assim a palavra de Deus nesta manhã. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarda os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem o amor e a fidelidade, ata-os ao teu pescoço, escreve-os na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal, porque isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Meus amados, gostava de partilhar um bocadinho de finanças convosco nesta manhã. O propósito é encher o seu coração nesta área. Porquê que, às vezes as pessoas perguntam-me assim, pastor, porquê que se fala tanto de finanças, não é? Porquê que, por vezes, não se fala tanto no amor e fala-se mais em finanças? Bom, graças a Deus que esta casa é uma casa equilibrada e nós tanto falamos em finanças como em amor, como falamos em fé, cura divina, etc. Mas, se você for analisar, e o povo tem muita razão nisto que diz, casa que não tem pão, todos ralham e ninguém tem razão. E a área financeira continua a ser uma área que provoca muitas dissensões no casamento, na família, até nas nossas vidas. Não só no relacionamento, não só na vida conjugal, mas no nosso próprio coração. Às vezes nós, por termos uma necessidade financeira, não conseguimos nos sentir totalmente realizados, apesar de até podermos ter uma boa vida. Percebe o que eu quero dizer? Eu vou-lhe dizer outro segredo. Ter muito dinheiro não significa ser próspero. Ser próspero significa ter todas as necessidades supridas e ainda ter o suficiente para semear na casa de Deus e ajudar alguém. Isso sim é ter as necessidades supridas. Porque eu não acredito num crente que não tenha necessidade de ajudar a casa de Deus. Eu não acredito num cristão que não sinta necessidade de ajudar alguém. Entende? Porque isso faz parte de nós. Há 2 semanas atrás, o presbítero João Falcão Machado ministrou aqui connosco precisamente desse sentido. Lembra-se, sexta-feira, ele falou acerca do bom samaritano e avivou em nós o desejo de ajudar o próximo. Essa ajuda ao próximo tem que partir de nós, tem que ser uma coisa natural em nós, tem que ser um desejo nosso para que possamos verdadeiramente ver Deus a agir também em nós. Então, nesta passagem que nós lemos, eu li 9 versículos, ou 10, desta passagem, e nestes versículos que eu li, repare, em 10, 8 são a dar conselhos. Confia no Senhor, não te estribes no teu próprio entendimento, não confies nos homens, confia em Deus,
porque Deus é teu amigo. Busca o Deus de paz. Olha, eu na sexta-feira até ministrei de outra forma esta passagem. Eu ministrei de uma forma que nos ajudou a ver que Deus é um Deus de paz. Quer ver aqui? Logo no versículo 2. Até o 1. Vamos ver o 1 outra vez. Filho meu, não te esqueças da minha lei ou da minha palavra, e o teu coração guarda os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. A palavra de Deus acrescenta-nos vida e paz. Vida quer dizer dá-nos saúde, dá-nos intelecto, dá-nos capacidade de reação, dá-nos capacidade para enfrentar as circunstâncias e os problemas da nossa vida. Mas também nos dá paz, e essa paz é a paz que excede todo entendimento. É aquela confiança, é aquela fé, aquele princípio de esperança que nos leva a caminhar sobre as águas como Pedro caminhou. Aquela paz que nos faz não viver preocupados, mas vivermos confiantes em Deus. Então, como eu costumo dizer e tenho ensinado isto, eu sei que há mais alguém que vai ensinar acerca disto, Deus é um Deus de paz. E essa paz, essa segurança, essa confiança, sabe o que é que traz? Traz ordem à nossa vida. Percebe? Essa paz traz ordem à nossa vida. Faz com que nós tenhamos capacidade de organizar a nossa vida por estarmos em paz. Pastor, não é o contrário? Não, porque ele diz que é o príncipe da paz. Não diz que é o príncipe da ordem. Não diz que é o príncipe do equilíbrio. Ele é o príncipe da paz. E quando a sua paz está sobre nós, todo o resto vem sobre nós. Não é incrível como Deus tem tudo no lugar certo? Ainda bem que Ele é que é Deus e não nós. Mas nós somos seus filhos. E temos hoje a oportunidade, sabe de quê? De agir de acordo com a sua palavra. Porque temos esta paz. Porque temos esta sabedoria. Porque temos este amor. Porque amamos o próximo. Porque amamos a casa de Deus e o Evangelho, sabe? Deus permite que nós tenhamos esta oportunidade também de semear. Muitos semeiam do seu tempo. As pessoas que colaboram na igreja dão do seu talento, dão da sua vida, dão do seu tempo. Há quem chegue aqui antes das 9. Sabia? Para você agora estar aqui no quentinho, o fofinho sentado na cadeira, todo controlado, todo... hoje está-se bem, hoje não há frio. Glória a Deus. Alguém chegou cá bem cedo, percebe? Isso é semear, sabia? A entrega que todos têm, o zelo que eu vejo das pessoas a servir a Deus nesta casa, isso dá-me paz. E essa paz permite-me organizar toda a estrutura da igreja com equilíbrio e sabedoria de Deus. Você precisa de paz na sua vida para organizar as suas finanças. Você precisa da paz de Deus para organizar o seu casamento. Sim, porque há muitos casamentos que andam desorganizados. Quando vão a ver, a mulher é que está com as calças, ele é que está com a saia, e ele é que anda a pôr o batom nos lábios, e ele é que anda com não sei o quê. Está tudo desorganizado. E nós precisamos de paz. A paz que excede o entendimento dos outros. As pessoas não entendem. Como é que eu consigo? Como é que tu consegues estar tão descansado, tão confiante que tudo se vai resolver? Porque Deus é connosco. Diga, Deus é comigo. Em Provérbios, depois no versículo 9, diz: honra ao Senhor com a tua fazenda. Honra ao Senhor com tudo o que você tem. Está a ver? Finanças é muito mais do que dinheiro. Finanças é coração. Sai daqui de dentro. Percebe porque é que eu ensino que tem que ser tudo com amor? Tem que ser tudo com amor. Sem amor, não vale nada. Ok? Seja dízimo, seja primícia, seja servir a Deus. Ai, pastor, eu gostava de servir no som. Eu gostava de servir na câmara. Ah, pastor, eu gostava de servir aí no café. Eu gostava de ajudar na livraria. Tudo isso tem que ser feito por amor. Amor o quê? Ao trabalho? Não, amor às pessoas. Amor às salvações. Amor ao crescimento da igreja. Porque cada um de vocês que se levanta da cadeira para servir, Deus envia outro para ocupar esse lugar. Ainda há alguns lugares. Amém? Então, nesta manhã, vamos preparar a nossa oferta, o nosso dízimo, a nossa primícia, aquilo que o Senhor puser no seu coração, em nome de Jesus. Se alguém precisar de envelopes, os assistentes têm envelopes.
Quer dizer a vocês que nos estão a ver ao vivo e em direto, se você tem no seu coração o desejo de semear, nós não vamos pôr informação nenhuma no ecrã. Mas você pode consultar o nosso site e lá tem uma opção que diz Sementes de Amor. Você pode seguir os passos que lá estão e se quiser, e se o Senhor lhe tocar no coração, abençoar este ministério também, em nome de Jesus. Amém? Aquele que está no trono e ao Cordeiro, aquele que está no trono e ao Cordeiro, seja bênção e honra e glória e poder para sempre. Seja bênção e honra e glória e poder para sempre. Vamos ficar de pé, aleluia. Seja bênção e honra e glória e poder para sempre. Ponham a vossa mão no coração, que é daí que sai o amor e a oferta do vosso amor para o nosso Deus e também para a obra dele. Amém? Querido Deus e Pai, nós te louvamos neste dia, Senhor, porque tu és bom, porque tu és maravilhoso, porque tu és grande, tu és sublime, tu és majestoso, tu és lindo, Senhor. Tu estás aqui, Senhor, em espírito e em verdade. E, Senhor, tu estás a tocar em cada coração, Senhor, meu Deus, para que assim, Senhor, toda a oferta que sair das suas mãos e do seu coração seja enriquecida por ti, Senhor, seja abençoada para o avanço desta obra e para que muitas almas venham ao conhecimento da tua verdade e sejam salvas para a glória do teu nome, em o nome de Jesus. Glorioso Pai Santo, continua a abençoar, Senhor, este ministério, para que, na verdade, todas estas cadeiras sejam completamente cheias de pessoas maravilhosas que tu estás a trazer do norte, do sul, do oeste e do oeste, para a honra e glória do teu nome, em o nome de Jesus. E todos dizem comigo, amém. Dê uma grande salva de palmas a Jesus, glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Podemos sentar. Vocês também se podem sentar, são uma bênção. Glória a Jesus. Levanta assim a sua Bíblia. Quero ver a sua Bíblia. Quero ver de que cor é a sua Bíblia. Oh, bonita. Senhor. Glória a Deus. Diga, esta é a minha Bíblia. É a palavra de Deus. E diga, eu sou tudo o que a Bíblia diz que eu sou. Diga, eu tenho tudo o que a Bíblia diz que eu tenho. Diga, eu posso tudo o que a Bíblia diz que eu posso. Diga, eu estou prestes a ouvir a palavra de Deus. Semente incorruptível, invencível, indestrutível, infalível. Palavra de Deus que vai entrar no meu coração e eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 1. Nós hoje vamos fechar ou terminar a série Vislumbres do Futuro, a 5ª
E última mensagem acerca dos vislumbres do futuro. 2 Timóteo, capítulo 1. E enquanto você abre a sua Bíblia, abre a palavra de Deus, eu gostava de dizer algumas coisas a vocês. Gostava, em primeiro lugar, de dizer que nós estamos a caminhar a passos largos para o final dos tempos. E Jesus está desejoso de vir buscar a sua noiva, de vir buscar a sua igreja, uma noiva imaculada, santa e preparada para o seu noivo, limpa. E nós, pela graça de Deus, temos tido a cada tempo, a cada semana, a cada mês, quanto mais o tempo passa, mais Deus nos tem dado aqui, nesta casa, vislumbres do futuro. Seja por sonhos, seja por visões, seja por revelação instantânea do Espírito Santo, seja por profecia, até por palavras nossas. Deus tem-nos concedido esse prazer, essa honra. Amém? Alguns de vocês têm tido sonhos extraordinários, coisas e visões, e há quem tenha tido também profecia, não só do final dos tempos, mas também profecia, sonho e visão de coisas aqui da igreja, da sua própria vida. Isso mostra-me duas coisas. A primeira é que o Espírito Santo de Deus está em ação na sua vida. O Espírito Santo de Deus só fala com aqueles que o buscam. Eu quero que você entenda o seguinte: nós temos o Espírito Santo dentro de nós, mas nós precisamos de o buscar na mesma. Precisamos de o desejar, de o amar, de orar em línguas, de louvar a Deus, de buscar a presença de Deus, para que o Espírito Santo de Deus se manifeste em nós. Uma das formas que Ele tem de se manifestar em nós é através dos vislumbres do futuro. Quantas vezes você já não sonhou com algo da sua vida que depois, passado algum tempo, se torna realidade? Quantas vezes você já não sonhou com soluções para os problemas da sua vida? Olha, eu já sonhei. Quantas vezes você já não teve profecia falada aqui neste púlpito de algo para a sua vida, ou de algo para o seu negócio, de algo para a sua família que veio a acontecer? Quantas vezes você já não teve a palavra revelada, instantânea, revelação instantânea do Espírito Santo aqui, acerca de pessoas a serem curadas, outras a serem libertas, outras a serem transformadas? Quantas vezes já não houve visões? Isso sabe o que é? Deus em ação. São vislumbres do futuro. Por que é que Deus nos dá essas coisas? Porque somos nós. Nós somos os alvos dele. Nós somos o seu principal objetivo. A salvação de todos nós. O alcance do coração de cada um de nós. O alcance das nossas famílias. Ele ama-nos de tal maneira que ele, se fosse preciso, ele parava toda a rotação da Terra, ele parava o equilíbrio do universo, ele parava o que tinha que parar, só para nos chamar a atenção. Se você não sabia, fica a saber. Todos os dias, por volta das 5 e tal da manhã, perto das 6 da manhã, Deus faz o maior espetáculo à face da Terra só para si. Geralmente nós nunca vemos, que é o nascer do sol. Mas como Ele sabe que você e eu gostamos de dormir até de madrugada às 11, Ele volta a repetir o mesmo espetáculo ao final do dia, que é o pôr do sol. E às vezes nem um nem outro. Mas sabe uma coisa? Ele faz isso todos os dias. Porquê? Porque nos ama. E faz aquela estrela aparecer primeiro, quando o dia se começa a declinar. Sabe, não é uma estrela, é um planeta, é Vênus, não é? Mas os antigos não sabiam mais, para eles era uma estrela. Que era para você nunca se esquecer que ele é o último a sair da situação e é sempre o primeiro a chegar.
Então, vislumbres do futuro. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6 em diante, diz assim. Veja o que é que Deus nos quer dizer nesta manhã. Por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Olha para mim. Deus não nos deu um espírito de medo. Deus deu-nos um espírito de amor, de fortaleza, ou de força, ou de poder e de moderação. E isto ensina-nos 3 segredos tremendos. O primeiro é, não exagere. Não vale a pena o 8, nem vale a pena o 80. É meio termo. Por isso a Bíblia diz em Josué capítulo 1, não te desvies nem para a esquerda nem para a direita, segue o caminho da palavra de Deus que está no centro. Ainda ontem, quando nós íamos a caminho da casa do nosso irmão Zé Manuel Mancinho, eu reparei numa coisa tão engraçada. Nós passámos por tantas aldeias e você sabe uma coisa que eu reparei a caminho de lá e voltei a confirmar no regresso. Quase todas, para não dizer todas, no centro da aldeia, porque a estrada geralmente passa mesmo pelo centro, não é? Da vila, ou da aldeia, ou da freguesia, todas têm sempre uma cruz no centro. Uma coisa impressionante. O princípio estava certo. Já viu que até as localidades punham a cruz de Jesus no centro? Do tipo, Jesus está no centro da nossa aldeia. Jesus está no centro da nossa vila. Jesus está no centro da nossa vida. E é isso que nós temos que voltar a trazer. Jesus para o centro. Não é à esquerda. Não vamos ser fanáticos. Não é à direita. Não vamos ser abandalhados. Vamos pôr no meio termo. Por isso, o apóstolo Paulo está aqui a dizer ao jovem pastor Timóteo, desperta o dom cá em ti. Não tenha medo de servir a Deus. Não tenha medo de ser usado por Deus para ter vislumbres do futuro. Ai, pastor, eu tenho medo de ter esses sonhos. Ai, meu Deus, o que é que eu depois vou fazer? Deus lhe mostrará. Deus lhe saberá dizer. E se porventura você não conseguir ouvir a voz de Deus para isso, é por isso que existe um pastor na igreja, para orar consigo e vos ajudar. Não tenha medo de ser usado por Deus para profecia. Não tenha medo de ser usado por Deus para ter visões e sonhos. Não tenha medo de falar com a sua boca a palavra certa para o seu futuro. Não tenha medo da revelação instantânea de Deus na sua vida. Nunca tenha medo de nada, porque Deus não nos deu um espírito de medo. Versículo 7. Deus não nos deu um espírito de medo, mas de força, ou de poder, ou de fortaleza, de amor e de moderação. Vamos ser moderados. Nem muito à terra, nem muito ao mar. Vamos andar em amor. Vamos ter amor pela obra. Vamos ter amor pela família. Ah, mas você não conhece a minha família. Pois não, eu gostava de os conhecer, gostava de já os ter aqui. Gostava de já ter de andar a pastoreá-los. Ah, mas eles cheiram todos mal, têm todos mau hálito. Não faz mal, glória a Deus. É por isso que Deus inventou uma coisa chamada escova de dentes. Ah, pastor, eles estão sempre a dizer mal. Mas aí é que está. A palavra de Deus, quando entra, transforma. A palavra de Deus, quando entra, opera. Faz milagres, maravilhas, prodígios. Aquilo que o olho não viu e o ouvido não ouviu, nem nunca subiu ao coração dos homens, é o que Deus vai fazer na sua vida e na sua família, no nome de Jesus. Diga, a palavra de Deus está a transformar o meu coração, a minha família e a minha casa. Aleluia! Então, não tenha medo. E a moderação é para você também não andar agora à espera de sonhos. Ai, pastor, estou tão triste. Então porquê? Ah, porque já há tanto tempo que eu não tenho sonhos de Deus. Então, mas há quanto tempo que você não tem sonhos de Deus? Há um dia. Percebe o que eu estou a dizer? Não, vamos ser moderados. Em amor. Você tem um vislumbre do futuro e você ame.
ter sido usado por Deus. Fique honrado por Deus se usar de si. Vocês ouviram amém? E comecei com esta passagem mesmo para... Eu não falei nada disto nas outras 4 mensagens. Mesmo para você nunca se esquecer de quebrar esse paradigma do medo. Ter medo de ser usado por Deus. Não tenha medo de ser usado por Deus. Ai, pastor, eu já fui batizado no Espírito Santo, mas eu tenho medo que o Espírito Santo se apodere da minha língua. Deixe-o apoderar-se da sua língua. Que ele não vai andar você a lamber o chão. Ele vai fazer você falar em línguas e falar com Deus. Línguas extraordinárias, línguas que ninguém percebe e que não são invenção da nossa cabeça, mas sim, é uma conversa com Deus Pai. Que mais ninguém entende, nem Satanás entende. Por isso é que ele quer impedir o povo de receber o batismo no Espírito Santo. Porque ele sabe que se ele impedir o cristão, o crente, de ter o batismo no Espírito Santo, ele não consegue ter a plenitude do poder de Deus na sua vida. O que é que me está a entender? Então não tenha medo. Ore em línguas, à vontade. E nunca tenha medo de orar em línguas em público. Pastor, sabe, eu hoje trouxe uma pessoa nova à igreja. Por favor, não ore em línguas, que é para ele não achar estranho. O quê? Eu quero mesmo que ele ache estranho. Eu quero mesmo que ele sinta que há algo poderoso aqui a controlar as nossas vidas. Posso ouvir um amém? Ponha a sua mão no seu coração e diga assim comigo: Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Diga: Jesus, toma conta de todo o meu ser nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Agora abra aí comigo em 1 Coríntios capítulo 12. Fica logo a seguir a 1 Coríntios 11. Agora para o 1 Coríntios lembrei-me na sexta-feira. Quem é que esteve cá na sexta-feira? Foi bom, não foi? Ouvir a presbítera de Olinda. Não pensa. Sabe que ficou gravado e que vamos pôr na internet. É verdade, vamos pôr. Tem que ser. Para a semana vai ser a presbítera Célia. Está ali escondida atrás da câmara. Atenção, que ela agora é uma presbítera com implante. Tem um implante aqui no dente. Glória a Deus. Na próxima semana será a presbítera Célia e depois, no dia 3 de abril, sexta-feira, vamos ter aqui o pastor Eduardo Jorge, da igreja Sar Shalom, da Marinha Grande. Vai ser uma bênção. Ele é um jovem, mas é assim como o seu pastor, muito simples, mas fala a palavra de Deus. Se você puder, venha. Traga alguém consigo pela primeira vez para receber Jesus. Porque de certeza que o recado de Deus que Ele vai trazer vai ser um recado bem importante. Algo que vai impactar as nossas vidas. Amém? 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 4. Diz assim: Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outra a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Amém? Deus reparte connosco os seus dons e talentos, e os dons do Espírito Santo não são exceção. São 9,
Podemos operar nos 9, como podemos operar apenas num. É conforme a vontade de Deus e a necessidade da igreja ou do lugar onde quer que nós possamos estar. E o que eu quero dizer a vocês é que não é preciso ser pastor para que os dons do Espírito Santo operem em nós. Apenas crente em Jesus e tendo o Espírito Santo dentro de nós. Qualquer um de vocês aqui nesta casa podem ser usados por Deus de forma grande e poderosa. Eu quero dizer a vocês que Deus nos deu os dons do Espírito Santo para testificar da palavra de Deus. Há quem diga e há quem ensine que os dons servem para completar a palavra. Mas eu quero vos dizer que a palavra de Deus é final. A palavra de Deus, ela por si mesma é única, não precisa de compêndios, nem precisa de sementas para a explicarem. E o que lá está escrito é final. Então, pastor, para que é que servem os dons? Servem para testificar, testemunhar, para mostrar a operação da palavra de Deus em nós, nas nossas vidas e na nossa casa. Posso ouvir um amém? Os dons do Espírito Santo existem para que você seja um vaso nas mãos de Deus, seja usado e possa assim também abençoar aqueles que estão à sua volta. O pastor não chega a todos. Nenhum pastor chega a todos. É por isso que Deus usa-se de cada um de nós para que possa influenciar, não é a palavra certa, mas abençoar, possa tocar aqueles que estão à volta de cada um. Entende? Esse é o seu papel. Ah, pastor, mas a minha família está longe, está nos Açores, ali com a família da Inês. E ainda ontem falámos açorianos dois. Ainda menos que eu fui vivo com ele para te conhecer melhor. Você sabia que o irmão da Inês quer cá vir à igreja? Quer vir conhecer o pastor e vir conhecer a igreja? Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe porquê? Porque ela, quando fala ao telefone com a família, ela fala de Jesus para lá. Sem saber e sem querer, ou se calhar até de propósito, ela está a ser usada pelos dons do Espírito Santo para abençoar aqueles que a rodeiam. Ai, pastor, mas eles não vivem ao pé de mim, como é que me rodeiam? Porque são família. Nem que a sua família esteja na Austrália, estão à sua volta. Porque você de dia pensa neles, à noite pensa neles, lembra-se deles. É a sua família. O que é que me está a entender? Deus usa-se de si. Oh, pastor, por telefone, para Deus não há distâncias. Para Deus não há distâncias. Vieram ter com Jesus, ele estava há 3 dias de caminho de Jerusalém e disseram-lhe, o teu amigo está a morrer. Vão andando que eu já lá vou ter. E o que é certo é que Lázaro viveu. Para Deus não há distância. Para Deus não há oposições. Para Deus não há linhas quebradas, não há linhas trocadas, não há linhas caídas. Para Deus, uma oração funciona onde quer que você esteja. Há cerca de 10 anos atrás, eu estava a orar com uma moça acerca do próprio namorado que estava no Porto, completamente perdido, ninguém sabia dele. Mais tarde viemos a saber que no momento e na hora em que estávamos a orar, ele estava caído numa rua no Porto, caído no chão, completamente drogado. Sabe aquela sensação? Se calhar você não sabe, e dê graças a Deus porque não sabe, mas alguns poderão saber que é aquela sensação que bateu no fundo, não dá mais. A pessoa olha para as mãos, olha para os braços, olha para o seu próprio corpo e pensa, meu Deus do céu, aquilo que eu era e aquilo que eu sou hoje. Percebe o que eu estou a dizer? E enquanto eu estava a orar com ela e dizer, Senhor, abre um caminho, ajuda-o, abre-lhe os olhos, oh Senhor, envia um anjo, faz qualquer coisa, abre os céus, raios de laser, naves espaciais, aquilo que for preciso. Mas faz qualquer coisa na vida deste moço. Ele, no Porto, começou a chorar, caído no chão. Metade no passeio, metade na estrada. Começou a chorar e disse, Senhor, ajuda-me. Então, de repente, começou a ouvir uma música de fundo e reconheceu a música. Então, lá, um pouco combalido, meio a cambalear,
lá tentou ir atrás do som da música e veja só, uma igrejinha pequenina no fundo de um beco. Ele entrou, eles estavam a tocar um hino, um corinho que ele conhecia. O pastor olhou para ele e disse-lhe: olha, eu vou-te ajudar, anda cá. Encerrou a reunião, agarrou nele, levou-o logo para um centro de reabilitação. Esteve lá o tempo que for preciso e graças a Deus ficou sarado. Graças a Deus ficou sarado. Só mais tarde é que ele soube que naquele dia, àquela hora, nós tínhamos estado a orar por ele. E agora você venha-me dizer a mim que para Deus, está no Porto, não posso orar, não dá, é muito longe. A unção chega ali à Marinha Grande e para. Exatamente, chega a Aveiro e para na Portagem. A Via Verde não funcionou. Ainda ontem eu orei com a irmã Helena ao telefone para Braga. E eu creio que funcionou. Olha, glória, há 3 dias que não dormia. Há 3 dias que esta senhora não dormia. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Santo e justo e verdadeiro. Nem eu sabia disto ainda, veja só. Para Deus não há distâncias, para Deus não há nada que impeça a sua glória de funcionar. E você pode ser usado por Deus para ter este vislumbre do futuro, que é a revelação instantânea do Espírito Santo. Sabe, quando você vai resolver um assunto, quando você vai tratar de algo, e sente no seu coração fazer qualquer coisa estranha. Você não imagina às vezes que isso já me aconteceu. Seguir por uma rua diferente. Fazer qualquer coisa. Olha, eu conheço um pastor que há uns anos atrás, ele ia da Covilhã para o Porto. E não havia autoestradas ainda, era na Estrada Nacional. Então, quando ele chegou ali mais ou menos a Viseu, ele começou a sentir no seu coração, no espírito, Deus a dizer-lhe: desacelera. E ele pensou: se eu vou desacelerar, não vou chegar a horas. E Deus disse-lhe: desacelera. E ele então reduziu. Foi reduzindo. Ele chegou a estar a 40 horas a andar na estrada. Mas só quando ele desacelerava é que sentia paz. E você sabe uma coisa? Há uma zona, já era assim, já de noite, uma zona a seguir a uma curva apertada, tinha um tronco de uma árvore caído. Quer dizer que se ele não tem feito o que Deus lhe mandou, provavelmente ele nem tinha tempo de travar, tinha ali um acidente, morria ele, a mulher e as filhas. Isso é a revelação instantânea do Espírito Santo. Deus protege-nos. Deus guarda-nos. Você nunca teve aquelas sensações de assim: eu sei que isto vai acontecer, é melhor não irmos por aí. Quem é que já teve essas sensações? São os dons do Espírito Santo em si. É Deus a falar consigo, a dar-lhe vislumbres do futuro. Olha, eu se fosse a ti não fazia isso. Mas porquê? Sempre fiz. Não faças hoje. Não vais por aí. Não tomes essa decisão. Olha, eu se fosse a ti não fazia isto. Quantas vezes nós não temos essa sensação? E sabe o que é que isso é? É os dons do Espírito Santo. É Deus a falar connosco. Deus fala connosco. Deus que tem muito para lhe dizer assim. E Deus quer lhe revelar coisas para você tomar decisões na sua vida. Alguns podem até não entender as suas decisões, mas sabe uma coisa? No fundo e no fim e ao cabo, tudo se vai revelar em bem e todos vão entender porque é que você seguiu aquele caminho. E vão lhe reconhecer sabedoria na sua vida. E aí você também, usando essa sabedoria, você diz logo: isto foi Deus que esteve comigo. Sabe o que é que diz a palavra de Deus? Reconhece Deus em todos os teus caminhos. Diga: eu reconheço Deus em todos os meus caminhos. Posso ouvir um amém? Quantas vezes Deus não fez isso com os profetas no Velho Testamento? Estou-me a recordar de Eliseu. Estou-me a recordar de Elias. Estou-me a recordar de Moisés. Estou-me a recordar de tantos homens. E no Novo Testamento? As vezes que os dons do Espírito Santo em ação avisaram Jesus de certas coisas. Nós já lemos aqui passagens, inclusive, até chegámos a ler e a ver na palavra de Deus, não é?
Algo assim do tipo. E Jesus, conhecendo o que ia no coração deles. Isso é o quê? É os dons do Espírito Santo. Quantas vezes você não está a falar com uma pessoa e você sabe que essa pessoa lhe está a mentir? Sabe o que isso é? Os dons do Espírito Santo. Às vezes eu ouço aquelas pessoas dizerem assim: eu sou, como é que é? Eu sou um detector de mentiras andando. Ambulante. Caminhando. Não é? Não é. Você tem um grande Deus dentro de si. Quando há algo que não está bem, cheira logo. Cheira a esturro. Cheira a mentira. Percebe? Reconhecemos logo quando Deus não está presente. Posso ouvir um amém? E sabe que tudo isso é os dons do Espírito Santo, vislumbres do futuro. Vislumbres do futuro. Deus avisa-nos, Deus prepara-nos, Deus quer o nosso melhor. Nós acabámos de ler esta passagem e vimos a diversidade de dons que há. A palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria. Mas aquela que eu quero focar é a revelação instantânea do Espírito Santo. E isso é algo que você pode ter em ação todos os dias da sua vida. Nunca tenha medo. Nunca tenha medo de ouvir a voz de Deus na sua vida. Nunca tenha medo de permitir Deus lhe revelar e lhe dar conhecimento, lhe dar sabedoria e ajudar você a tomar decisões. E a aconselhar. E a mostrar a verdade para que você não se deixe enganar. Posso ouvir um amém? Então, nunca impeça o Espírito Santo de agir na sua vida. Nunca deixe o Espírito Santo tocar em si. Tocar no seu coração. Quando nós vivemos uma vida, escute bem o que eu lhe vou dizer, em que temos medo dos dons do Espírito Santo. Quando vivemos uma vida em que parece que temos receio de deixar os dons do Espírito Santo operar em nós. Sabe o que acontece? Abra comigo em 1 Timóteo capítulo 4. Para você ver o que acontece. Primeira Timóteo 4. Você entenda isto que eu lhe estou a ensinar. Os dons do Espírito Santo fazem você até inclusivamente reconhecer quando estão presenças malignas ao pé de si e tudo. Quando vamos à casa de alguém, ou vamos a uma loja, ou vamos a algum lado e parece que sentimos algo estranho. Assim, parece que nos falta o ar no peito. Percebe? Vamos a andar e parece que o chão é duro. E cansa-nos estar naquela loja. Cansa-nos estar naquele sítio. E isso é sinal que há presenças malignas ali. A mim já me aconteceu várias vezes entrar numa loja e dizer assim: vamos embora, eu não quero ficar aqui. E sabe o que é que isso é? Vislumbres do futuro, a revelação instantânea dos dons do Espírito Santo a mostrarem-nos que Deus não está ali. Posso ouvir um amém? Às vezes as pessoas perguntam-me assim: pastor, eu posso ir a qualquer lado? Sim. Você pode ir a todo lado que você quiser. Havia uma irmã na Assembleia de Deus há muitos anos atrás que dizia assim: eu posso ir a todo lado onde Deus entrar comigo. Se Deus ficar à porta, eu não entro. Um dia os filhos convidaram-na para ir ao cinema. E ela foi. Chegou ao cinema, eles escolheram mesmo a meio do cinema, coxia, fila J, estão a ver, não é? É a mesma coisa que eu faço também. Mãe, tu ficas aqui. E ela disse: está bem. Então, olha, deixa-me ficar na ponta. E eles entraram e ela ficou na ponta. Ajoelhou-se e começou a orar. Os filhos: mãe, aqui não. E ela disse: se eu aqui não puder orar, eu também não fico.
Eu não estou a dizer para você ser assim como esta irmã. Mas se você sentir que Deus não está consigo em algum lado, não fique. Aonde você entrar e Deus parece que sai do seu peito e fica à entrada, não fique. Entende? É isso que eu estou a dizer. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 diz assim, a palavra de Deus nesta manhã. Quer ver? Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demónios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Olha para mim. Doutrinas de demónios. Dão ouvidos a demónios enganadores. Quantas vezes nós não ouvimos vozes e não nos sentimos mal por andar na rua ou alguma coisa assim? Sabe o que isso é? A ausência do Espírito Santo na sua vida. Você precisa do Espírito Santo. Diga comigo, eu preciso do Espírito Santo todos os dias da minha vida. Ó pastor, como é que eu posso ter o Espírito Santo todos os dias da minha vida? É muito simples. Lendo a palavra de Deus, orando a Deus, buscando a Deus, sendo batizado no Espírito Santo, que é o batismo por fogo. E depois, pastor, andando em amor, sendo verdadeiro, mantendo as minhas ações iguais às minhas palavras, caminhando com Jesus todos os dias da minha vida. Isso faz com que o Espírito Santo opere em mim, opere em si, opere em todos. E assim, andando com o Espírito Santo, sabe o que acontece? A nossa vida é abençoada. A nossa vida é ungida. Quem é que está aqui que quer a sua vida ungida e abençoada nesta manhã? Glória a Deus. Nós precisamos ter muito mais comunhão com Deus. Muito mais comunhão com Deus. Nós precisamos muito mais buscar a Deus. Nós precisamos nos esforçar para orar. Pastor, esta semana não apeteceu orar. Olha, você nem imagina às vezes que isso me acontece. Ou você pensa que o pastor não é atacado. Isso, super pastores e super homens, é nas bandas desenhadas. Na vida real não há ninguém que seja super. Quer dizer, na vida real havia a gasolina super, mas já não há para não. Ainda há super. E há os supermercados. Mas super-homens não há. Já viu algum dar os peitos à bala? Hã? Já viu alguém parar o comboio com uma mão? Já viu algum pastor não ser atacado? Ah, pastor, eu já vi. Até porque ele também não anda lá muito bem. O diabo só ataca aqueles que andam em linha com a palavra de Deus. Aqueles que fazem a vontade do diabo, ele não lhes mexe. Eles próprios estão a destruir a vida deles. Por isso é que a gente às vezes ouve alguns dizerem assim, eu nunca sou atacado. Oh, eu! Até penso que andam a cavalo. Eu! Oh! Mas isso é sinal de que Deus não está com eles. Agora, você tem os dons do Espírito Santo. Você busca a Deus. Você ora. Você tem a presença de Deus na sua vida. Mas é atacado, é acusado. Sofre enfermidades, sofre problemas. As dívidas batem à porta. O vizinho de cima bate com a vassoura. A vizinha de baixo deixa o caixote de lixo à porta da nossa casa por engano. O cão faz xixi nas rodas do nosso carro. O nosso carro avaria. Vá-se lá saber porquê. Amoou, greve. E sabe qual é a primeira coisa que o diabo faz? Estás a ver? Não estás bem? Já estás a levar. O diabo não se ri de si. Ele ri-se tantas vezes de mim. Sabe, naqueles momentos assim difíceis, vem o diabo à minha mente e começa logo toma, estás-me sempre a dar no coco, agora é a minha vez. E sabe o que é que eu faço? Eu digo logo, Satanás, estás repreendido na minha vida e na minha mente. Chora aqui.
Você precisa dos dons do Espírito Santo. Você precisa do poder de Deus na sua vida. Vamos ficar de pé. Eu sinto no meu coração que há pessoas aqui hoje que estão assim, desta maneira que eu lhe vou dizer. Pastor, eu estou muito cansado. As minhas forças estão quase no limite. Eu preciso da unção de Deus. Eu preciso de ajuda. Eu preciso que Deus faça qualquer coisa. Pastor, eu preciso dos dons do Espírito Santo em operação na minha vida. Pastor, eu preciso de ter esses vislumbres do futuro. Então saia do seu lugar. Venha aqui à frente. Faça aqui uma fila ao pé de mim. E eu vou impor as minhas mãos sobre si e a sua vida hoje vai ser tocada por Jesus. Enquanto o grupo de louvor vai tocar um hino, amém? Cheguem-se assim mais aqui, mais à frente. Glória a Deus. Baixinho, baixinho. Vocês que estão aqui à frente, eu quero que vocês não cantem, não orem, não façam nada. Eu só quero que vocês façam o seguinte. Vocês pensem na vossa vida, pensem naquilo que não está correto. Aquilo que você diz assim, pastor, eu gostava que Deus operasse nesta área, neste assunto, neste tópico. E você vai fazer uma coisa, vai fazer um exercício com o seu coração. Você vai fechar os seus olhos e você vai se imaginar em entregar essa situação como se fosse uma bola de bowling ou uma caixa, uma coisa pesada. E você vai se imaginar em entregar isso a Jesus. E nunca mais vai lhe pedir de volta. Ok? Feche os seus olhos. Vocês que estão lá em casa a ver em direto, ou aqueles que estejam a ver este vídeo ou DVD. E você diz assim, pastor, eu também estou assim. Eu não aguento mais, eu não consigo viver nem mais um dia neste estado. Eu quero dizer que Deus quer operar na sua vida hoje. Ponha as mãos no seu coração, você que nos está a ver ao vivo e em direto. E você receba esta unção de Deus na sua vida também. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos e faça este exercício. Imagine-se assim, a entregar esse problema nas mãos de Jesus. E nunca mais lhe peça de volta a partir de hoje. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Enquanto isso, a igreja lá atrás, vamos adorar a Jesus. Amém? Aleluia. Espírito
Espírito, és bem-vindo, és bem-vindo. Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo, és bem-vindo. Oh, Santo Espírito, glória ao teu nome, Jesus, és bem-vindo. Baixinho, baixinho. Você que está aqui à frente e aqueles que nos estão a ver ou ouvir em direto, vocês agora vão fazer uma oração comigo. Uma oração de fé, uma oração de confiança. E depois eu vou orar por vocês. Amém? Baixinho, mais baixinho. Vocês estão aqui à frente, digo assim: Senhor Jesus, hoje eu ouvi a tua palavra, eu creio nela, eu preciso do teu poder na minha vida, eu preciso do teu Espírito Santo. Derrama sobre mim da tua unção. Eu entrego-te todos os meus problemas, todas as situações. Eu preciso que tu me restaures, que tu me renoves nesta manhã, em nome de Jesus. Com os olhos fechados, eu quero ler aquilo que está escrito em Josué capítulo 1, versículo 5. É uma passagem que eu sei que Deus já deu a algumas pessoas aqui, mas eu quero lhe devolver essa passagem. Eu quero lhe lembrar que Deus falou isto para si. E se você ainda não ouviu, vai ouvir hoje pela primeira vez. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Diga obrigado, Jesus, porque tu és comigo. Tu estás comigo. Aleluia. E agora o grupo de louvor vai continuar com esta música. E você não vai cantar, não vai orar. Você vai apenas receber a unção de Deus na sua vida. Lembre-se de uma coisa: quando nós bebemos um copo com água, não conseguimos falar. Então não cante, não ore em línguas. Esteja sossegado e receba apenas a unção de Deus na sua vida agora mesmo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus está aqui. Deus está a operar aqui coisas extraordinárias. Deus vai operar mudanças de caráter tremendas hoje aqui. Deus vai restaurar corações. Vai restaurar casamentos. Vai restaurar confiança. Vai restaurar, não é o ego, mas é o caráter. Vai fazer com que você acredite mais em si, porque Deus é consigo. E vai renovar o seu homem interior. Você, a partir de hoje, vai sentir uma força. E essa força é Deus em si. Amém? Enquanto isso, toda a igreja lá atrás adora a Jesus. Aleluia. Aleluia.
Aleluia. Aleluia. Aleluia. Santo Espírito. Eu sei que há algumas pessoas que precisam ainda de vir aqui à frente. Vocês não vieram, deviam de vir. Eu vou esperar por si. Saia do seu lugar, não tenha vergonha. Não é o mal de pedir ajuda. Jesus Cristo, eu te amo. Eu te amo. Jesus Cristo, eu te amo, eu te amo, aleluia,
Deus está aqui, amém. A unção de Deus está aqui de tal forma tão poderosa. Vocês aí em casa possam receber esta unção agora mesmo em nome de Jesus. Put your hand on your screen, on my hand, and receive the anointing of the Holy Ghost, the anointing of the Holy Spirit on you. The overflowing of the Holy Ghost over you. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Fill with your anointing. In Jesus' name. Lena con tu unción. En nombre de Jesús. En nombre de Jesús. É real neste lugar. Vamos adorar a Deus um bocadinho, amém? A unção de Deus é real neste lugar. O Espírito de Deus está presente para nos dar vida. O Espírito de Deus está presente para nos curar. Fortalecer, encher com seu amor. A unção de Deus é real neste lugar. Glória a Deus. Vamos todos baixar a cabeça. Eu quero partilhar este Jesus, eu quero dar este Jesus, eu quero que você tenha este Jesus no seu coração. Onde quer que você esteja. Eu quero que este Jesus entre na sua vida para que você também nunca mais seja o mesmo no nome de Jesus. Amém? Então, Deus não tem protocolo nenhum, é apenas uma oração onde nós confessamos Jesus e convidamos-lo a entrar na nossa vida e no nosso coração. Amém? Eu quero convidar vocês que me estão a ver ou aqui na sala, faça de Jesus o seu Senhor. Confesse comigo nesta manhã. Convide-o a entrar na sua vida e a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Amém? Eu acho que toda a igreja vai fazer esta oração também. Vocês querem me ajudar a fazer esta oração? Então, onde quer que você esteja, você diga assim comigo: ó Deus, eu creio em Ti. Eu reconheço que sou um pecador, que preciso de Ti. Eu te convido a entrares na minha vida e no meu coração. E eu te recebo e te reconheço como meu Senhor e meu Salvador. E agora ajuda-me, guia a minha vida, guia os meus passos, em nome de Jesus. Amém? 3 conselhos. Leia a Bíblia todos os dias, ore todos os dias, fale com Deus. Qual é o 3º conselho? Venha à igreja. Porque aqui eu sei que eu posso vos pastorear, abençoar e acompanhar. Posso ouvir amém? E nós vamos terminar com esta música, ok? E vocês tenham a melhor semana da vossa vida. Sejam muito abençoados no nome de Jesus, amém? Lado a lado trabalhando, a sua igreja edificando, e as barreiras derrubando por amor. Na força e na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos